a gente fala, neste momento, do caso que chocou todo mundo essa semana. A morte da bebê, a Maria Noleto, de 6 meses, na quarta-feira, numa creche lá em Planaltina. Segue presa no presídio feminino no Gama, Marina Pereira da Costa, de 22 anos, uma das donas dessa creche. Ela é suspeita de asfixiar e não prestar socorro à bebê. A gente vai ver agora os detalhes nessa reportagem que eu preparei para vocês. Quando soube da prisão preventiva durante a audiência de custódia, Marina Pereira da Costa, de 22 anos, colocou a mão no rosto. Da gravidade concreta dos fatos aqui relatados, eu converto o flagrante em preventivo. O juiz da audiência de custódia seguiu o indiciamento feito pelo delegado por homicídio com dolo eventual, porque ela assumiu a intenção de matar ao não prestar socorro à bebê, quando viu que ela não respirava mais. Marina pode pegar até 20 anos de prisão. A primeira etapa foi o primeiro comportamento que ela assume, que ela faz, que é de já com uma certa raiva ir até o quarto, colocar essa criança de bruço para dormir, uma criança de 6 meses. Então esse é o primeiro comportamento dela. A partir desse comportamento, qualquer outra causa que viesse, ela responderia, porque ela teria que estar ali do lado dessa criança, porque ela deixou numa situação de vulnerabilidade, de risco. E aí entra o segundo comportamento dela não agir. Então ela deixou de agir quando devia agir. E o terceiro comportamento é quando ela entra pela segunda vez no quarto e vê alguma coisa de estranho, ela sai da creche para criar talvez uma tentativa, uma narrativa de um suposto álibi. E aí nesse momento a gente tem a certeza do dolo, que ela assumiu o risco. Ela viu que poderia acontecer algo mais grave e mesmo assim não agiu, não fez nada para que não acontecesse. E acabando, infelizmente, com a morte desse bebê. A pequena Maria morreu no final da tarde da última quarta-feira. O pai, quando foi buscar a filha, já não a encontrou mais com vida. Marina e a tia dela, Cleide, também sócia da creche, saíram pelos fundos com a bebê no colo, no momento em que o pai aguardava a filha. As proprietárias disseram já no hospital que a bebê havia se engasgado. Os pais acreditaram. Mas as 3 monitoras da creche relataram versões completamente diferentes. Essa monitora acredita que tudo começou quando Marina se irritou com o choro de Amariá. Ela começou a chorar, a Marina se irritou, jogou os objetos que estavam na mão dela, saiu, foi para o quarto onde a Maria estava, bateu a porta. Depois que ela entrou no quarto, o choro da Maria modificou, como se tivesse abafado. Ela conta que logo em seguida foi embora, mas outras monitoras permaneceram e contam que Marina trancou a bebê no quarto e saiu para levar algumas crianças para casa. Atitude fora de costume. Quando o pai chega e pede à filha, a monitora a encontra morta no berço. Eu fui lá, peguei a chave, abri a porta e deparei com a Maria de bruço e com o protetor do berço em cima da cabeça dela. Eu peguei ela no colo, ela estava branca, com a boca roxa, a língua para dentro e o olho entreaberto. Aí eu falei, tia Cleide, socorro, socorro, a Maria morreu. Entreguei a Mariana para a tia Cleide pegou a Mariana nos braços e falou, meu Deus, o que a Marina fez? E pediu para me ligar para a Marina, eu liguei para a Marina e elas foram pela porta do fundo levar para o hospital. Essa outra monitora conta que mesmo após a morte da criança, a creche foi aberta normalmente. E Marina passou a intimidar as funcionárias. No outro dia, ela estava com a creche aberta, teve a capacidade de abrir a creche. Abriu a creche e no outro dia ela mandou uma mensagem. Me fala tudo o que aconteceu ontem. Aí foi quando eu mandei pra ela, como assim o que aconteceu ontem? Você estava lá o dia inteiro naquele lugar. E ainda falei pra ela, como que uma criança que tava rindo, porque eu peguei ela no colo, eu vi a neném. A neném tava feliz, a neném tava rindo, a neném brincou. Como que uma criança saudável morre do nada? E aí ela pegou e falou, tá bom, obrigada. Além das monitoras, os médicos que atenderam a bebê também acionaram a polícia. Foi aí que Marina e Cleide foram intimadas. Na delegacia, Marina negou as acusações, mas formalmente, na presença de um advogado, preferiu ficar em silêncio. O inquérito que investiga o caso ainda não foi concluído. O delegado aguarda o laudo do IML que vai apontar a causa da morte da bebê. Mas um relatório médico já adiantou que ela não teve obstrução nas vias aéreas, ou seja,
não teria sofrido o engasgo. Enquanto o inquérito não é concluído, a creche segue interditada. A instituição não é cadastrada na Secretaria de Educação e não tem licença da administração da cidade. Há denúncias de que a creche atendia mais de 40 crianças, com apenas 2 monitoras por turno. Algumas trabalhavam como diarista, ganhando cerca de R$30 por dia. Além da morte da bebê, vizinhos contam que uma criança fugiu do local no mesmo dia. O caso será investigado. Era sobre um menininho que fugiu, que achou o portão aberto, aí passou aqui, ela pegou ele. Aí eu falei assim, acho que é da creche, leva lá. Ela levou lá de volta lá, mas ninguém nem tinha percebido que o menino, acho que ela estava muito nervosa por causa dessa história dessa criancinha. E a gente também não sabia. Quando ela chegou lá, a mãe do menininho estava chegando, um menininho de 4 anos. É absurdo atrás de absurdo, né? E por isso a gente vai continuar falando dessa triste história da pequena Mariá. Hoje à tarde está marcado o velório e o enterro da bebê. E quem tem mais informações pra gente é a repórter Aline Barcelos, que está lá no cemitério de Planaltina acompanhando tudo. Aline, boa tarde para você, para sua equipe também. Quais são as informações que você tem sobre o velório? Boa tarde para você também, Narla. Boa tarde a todos que assistem a essa edição especial do Balanço Geral. A gente segue na cobertura desse caso que chocou o Distrito Federal. Nós estamos nesse momento aqui no cemitério de Planaltina, onde logo mais às 2h da tarde está marcado o velório da pequena Mariá. Vai ser nessa sala aqui ao fundo, Nala. O espaço já está todo preparado. Os funcionários aqui do cemitério já levaram coroas de flores para dentro desse local. Coroas que foram dadas por amigos, por familiares da família da Mariá. A gente segue acompanhando esse caso. Ontem, Narla, a gente foi até lá, eu fui pela manhã, você foi à tarde, a gente ouviu o depoimento, os esclarecimentos do delegado, e a cada frase dele a gente fica mais chocada com essa situação. A Marina, que foi detida em flagrante, depois teve a prisão convertida em preventiva. Ela chorou ali durante a audiência de custódia, mas, segundo o delegado, Narla, ela teria forjado um álibi para se eximir da responsabilidade, para não assumir o que ela pode ter feito ali durante os cuidados com a Mariá. Ela teria saído do local depois que a menina já estava desacordada, dizendo que ia levar 2 irmãos para casa, que esse casal de irmãos estariam brigando na creche, que ela precisava levá-los embora. Um procedimento que até então, segundo relatos de testemunhas, nunca havia ocorrido antes. E o menino que foi transportado no carro, uma criança de 10 anos, contou para as monitoras que durante o percurso a Marina ficava ao telefone conversando com uma outra pessoa, dizendo a todo momento: não deixem essa criança morrer, não deixem essa criança morrer. Então, assim, são relatos fortes e que fazem a polícia acreditar que isso não foi um engasgo, não foi uma morte acidental, e sim um assassinato. A sua reportagem colocou bem essa questão. Um laudo preliminar, um laudo médico já testou que não houve obstrução das vias aéreas, né, o que não caracterizaria o engasgo, mas a polícia aguarda o laudo do IML, que deve sair aí nos próximos 30 dias, para confirmar de fato qual foi a causa da morte da Mariá. Mas a Marina segue presa, a prisão dela foi convertida em prisão preventiva, e a polícia continua ouvindo testemunhas, analisando as imagens das câmeras de segurança para juntar todas essas peças e encaminhar o inquérito para o Ministério Público, que vai dar prosseguimento a essa situação toda, Narla. Olha, Aline, a gente fica até sem ar para falar sobre esse assunto, né? Eu vou pedir, inclusive, para vocês colocarem de novo essas imagens aí, olha, que a gente recebeu ontem, no finalzinho da tarde, início da noite, que olha, de acordo com o delegado, quem está dentro desse carro, viu, Aline, é a Marina. Então, a gente não vê a Marina nesse vídeo, mas a gente vê uma pessoa que seria a Cleide, que é a proprietária, uma das proprietárias, chegando com a criança. E olha só, gente, o que chama a atenção do delegado, chamou minha atenção, olha o jeito que a criança é jogada dentro do carro, praticamente, como se fosse um objeto. A gente não vê ali nenhum tipo de preocupação, né? E a demora, sabe, Aline, o que chama muita atenção é que essa criança, as monitoras contam, essa criança teria ficado cerca de 4 horas nessa situação, de bruços ali no berço, com as mãozinhas dentro de um saco de dormir, sem conseguir respirar. E o pior, com a sala, o quarto onde ela estava trancado.
é isso que as monitoras contam. Então, Aline, quando a gente começou essa reportagem, a gente tem que ter muito cuidado para não acusar ninguém. A gente foi com muita cautela, ouvindo, claro, as monitoras, ouvindo o delegado, mas foram chegando tantas provas contra essa mulher, foram tantas, que fez com que o delegado indiciasse ela imediatamente, porque nem a delegacia ela procurou. Uma criança morreu na creche, ninguém procura a delegacia, a creche volta a funcionar como se nada tivesse acontecido. O delegado achou tudo muito estranho, tantas provas chegando que ele imediatamente prendeu essa mulher em flagrante. Depois a gente viu que em audiência de custódia a prisão dela foi convertida aí em prisão preventiva. Agora, Aline, como eu disse, são muitas provas realmente, inclusive tem um áudio que as monitoras passaram, né, Aline? Dizendo que a Marina havia afirmado que odiava a criança. Como pode alguém odiar uma criança de 6 meses? E também a mãe. Então, esse áudio também pode ter ajudado a polícia aí a indiciar essa mulher. Exatamente, Narla. Esse áudio aí foi fundamental, uma peça fundamental também para a conclusão das investigações da polícia, enfim. A gente aqui, claro, não está acusando ninguém, a investigação ainda está acontecendo, mas o fato é, Narla, que chegam muitas informações desencontradas e muitas provas que acabam colocando a Marina numa situação extremamente delicada. Ela teria omitido o socorro, então por isso, né, o indiciamento por homicídio com dolo eventual, quando a pessoa assume o risco de matar. Como que ela deixa a criança dentro de um saco com as mãos presas ali e, enfim, não presta socorro? A gente tem aí nosso Twitter o áudio dessa monitora afirmando que a Marina não gostava da Mariá, não gostava da mãe da menina, muito embora a relação entre a mãe da menina e a professora parecesse ser uma relação muito boa, mas nas costas da mãe ela acabava fazendo relatos aí completamente diferentes. Vamos ouvir o que a monitora disse sobre isso. A filha dela não morreu acidentalmente, não. A filha dela foi assassinada, sabe? Ela tem que saber disso, porque ela conversava só com a Marina lá, a Marina não deixava nem a gente chegar perto dela, sabe? Então ela confiava muito na Marina, e a Marina nem gostava da bebê, ela odiava a bebê, ela falava com todas as letras: eu odeio a Maria e a mãe dela, e falava que odiava a menina também, a mãe da Maria. É uma história de arrepiar, gente, né, Aline? E, claro, a investigação continua e as nossas reportagens sobre esse caso também. Muito obrigada pelas suas informações. Um excelente fim de semana, viu?